ela vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. É uma alegria toda segunda noite poder estar com você e também independente do dia, do horário, porque também fica o programa registrado lá no meu canal de YouTube, Andréia Fioravante, onde você pode assistir sempre que desejar. E hoje o episódio é muito interessante. Vamos falar sobre o relacionamento de mães, de pais com seus filhos, de professores, professoras com seus alunos e o quanto conhecer do perfil comportamental desta criança, deste pré-adolescente, deste adolescente, vai fazer diferença, sabe onde? Nos relacionamentos. Às vezes, o pai ou a mãe diz assim: onde foi que eu errei? Criei todos os meus filhos igualmente, onde foi que eu errei? Pois é, o erro está aí. Você criou igual todos os seus filhos. E quando você conhece um pouquinho sobre perfil comportamental, você vai ver que esse é um erro cruel, que pode trazer prejuízos para toda a vida dessa criança, deste adolescente, deste futuro adulto. Porque como que você vai tratar pessoas diferentes de forma igual? Como você vai tratar uma criança que é super influente, extrovertida, criativa, alegre, tratar igual, por exemplo, uma pessoa que tem no perfil conformidade, que é mais calma, mais discreta, extremamente mais organizada. E daí você diz para aquele seu filho ou filha influente: por que tu não é como o teu irmão, como a tua irmã? Olha o guarda-roupa do teu irmão, da tua irmã, tudo organizado. Olha a escrivania, a mesa de estudos, é tudo organizado. Tu é uma bagunceira, um bagunceiro. Viu só o quanto você vai estar trazendo prejuízo para essa criança, para esse pré-adolescente ou adolescente, que está, além de ser comparado, e a comparação é algo que trava a vida de muitos adultos, além de estar sendo comparado, ele está sendo tratado e exigido que se comporte de maneira que naturalmente não é o seu perfil. Forte, né? Pois é. E para isso eu trago aqui a minha amiga e parceira de programa Despertando Mulheres, a Madalena Gentil, que é psicopedagoga, nossa parceira aqui no programa, todo mês está aqui conosco. E é isso aí, né, Madalena? Dá também aí como é que se diz? Um spoiler do que vai ser o nosso episódio de hoje, para que as nossas amigas e amigos possam estar compartilhando mais ainda o link do nosso programa. Exatamente. O perfil de nós somos totalmente diferente, cada ser humano tem um perfil diferente. E nós esperamos que os nossos filhos nós devemos seguir uma regra geral, onde nós vamos educá-los todos da mesma maneira, para que a coisa dê certo, né, para que eles desenvolvam todos da mesma maneira, e se espera que dê certo, principalmente aquela mãe que tem o seu primeiro filho, não é experiente, então aquela dedicação que ela dá para aquele filho, de corpo inteiro, sem conhecimento tanto, ela se dedica totalmente. Vem um segundo filho e ela se entrega por completo também. Por vezes, aquela segunda criança já vai aprender automaticamente com o primeiro irmão, e ele tem um perfil completamente diferente. O maninho era calminho, não mexia quase em nada, ele era tranquilo, e vem o segundo ou a segunda cheia de gás, cheia de energia, curiosa. E aí a mãe diz: "Meu Deus, mas, o João era tranquilo, não mexia em nada, eu não precisava falar". Aí veio a Antônia aqui, mexilhona, eu não sei como é que ela aprendeu, porque o João não faz isso. Mas não são essas questões, vai muito além disso, É, né, Madalena? muito além. Muito além. Somos E diferentes. também assim, né, porque
teu irmão juntava todos os brinquedos, não deixava nada espalhado, guardava, e tu não, deixa tudo espalhado pela E eu casa, né. ensino várias vezes, Aham. e eu imponho regras, e não funciona. Por que que não funciona? Tu tens mais de um filho? Eu tenho 3 filhos. Pois é, eu tenho só um, né. E tu sabes que, de repente, a mãe, o pai que está nos ouvindo pode dizer: "Ah, mas eu tenho só um, não vou cometer esse erro". Comete sim. Eu tenho só um filho, né, o Cláudio, e cometi esse erro por quê? Porque o meu filho tem no perfil dele a dominância, a influência e a estabilidade. E eu sou dominante influente. O que que acontece? A mãe, por ser mãe e pai já, né, determina algumas coisas, dá ordem, educa, enfim. Eu acabei, pelo meu perfil, abafando o perfil do meu filho. Então imagina ele adulto, eu como analista de perfil comportamental, fui fazer a análise de perfil com marido e filho e descubro que o filho tem dominância, Dominante. influência e estabilidade, nesta ordem. E daí imagina eu ver o quanto eu sufoquei meu filho, exigindo que ele fosse só um estável e mais, queria que ele fosse conforme e ele não tem conformidade alta, ou seja, organiza o quarto, não deixa nada espalhado, o quanto eu coloquei pressão. Nós vamos falar sobre isso, mas antes fique aí com os nossos patrocinadores, patrocinadoras, apoiadores do programa Despertando Mulheres, que é um espaço de voz, de informação e conhecimento para você, minha amiga, meu amigo e a sua família. Já voltamos, compartilhe o link. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural e Tal, comandada por Bianca Tessely, cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal. Sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Ademicon. Lógico que dá. Então, voltamos e esse é um tema muito importante. Conhecer o perfil do filho, da filha, do aluno, da aluna, faz com que o relacionamento flua melhor, faz com que se tenha menos conflitos e faz com que, e a Madalena vai nos falar aqui com autoridade sobre isso, com que o aprendizado, né, com que toda essa fase de aprendizagem da infância, da adolescência, pré-adolescência, flua muito melhor.
Conhecer o perfil, entender o comportamento, né? Entender o comportamento desta criança, deste adolescente, faz com que se tenha uma comunicação mais assertiva, faz com que ele dê uma resposta, ou ela, né, dê uma resposta mais rápida. E evita conflitos dentro de casa. Evita conflitos na escola, porque às vezes você pode estar taxando seu filho, a sua filha, seus alunos de desorganizados, pode taxá-los também de lerdos, né? Daí já faz bullying com a criança ali. Isso. Pode dizer que é uma criança muito cri-cri, muito certinha, que é tudo muito, muito exato. Uma criança que está perguntando demais. Por que perguntou demais? Já não entendeu? Ou pode dizer que outra criança é muito afobada, e daí você coloca rótulos. Daí a criança cresce achando que ela é afobada, que ela é lerda, que ela é muito questionadora, que ela é muito desorganizada. E olha os prejuízos. Se torna uma criança depois, que de tanto receber essas críticas e rótulos, vai ser uma criança que vai se tornar um adulto que não vai questionar. Porque quanto mais ela questiona, mais ela é podada, mais ela é criticada. Então ela acaba se fechando e não questiona mais. Isso é muito ruim. Ou uma criança que foi criada dizendo que é muito lerda. Ela diz, não, eu sou muito lerda mesmo. E daí, quantas oportunidades ela pode perder na vida porque ela acha que ela é muito lerda? E o que é muito apressado, muito afobado. Então, essa criança, esse pré-adolescente, vai acabar se tornando um adulto que vai buscar se encaixar em caixinhas menores do que eles. Vão ser adultos que vão buscar se encaixar em um grupo social, em um local de trabalho, vai querer ser quem não é para atender a expectativa que às vezes, e na maioria das vezes, não é a expectativa daquele grupo de hoje, mas ele está focado o quê? Naquele grupo de ontem, lá do passado. Mais ou menos isso, Madalena. Me fala sobre a questão da aprendizagem. Exatamente. A criança, ela já dentro do marco do desenvolvimento, a gente já pode observar muitas diferenças desde do primeiro acompanhamento, ali aquela criança já que é a partir de 1 ano e 3 meses, que é uma fase que a gente tem a poda neuronal, começa ali com 1 ano e meio até os 2 anos, nós temos ali a poda neuronal, que é a primeira poda, que essa criança começa a entrar num novo desenvolvimento de infância. Então é quando a criança começa a falar as primeiras palavras, né, ali com 1 aninho ela deve falar até 10 palavrinhas, começa a caminhada, os primeiros passos e começa a dar sinais de autonomia. E aí vem todas essas questões, né, o porquê que lá na frente faltou tu citar algo muito importante, preguiça, né. Tem muita criança sendo taxada de preguiçosa. Por que que essa criança vai desenvolver ou não irá desenvolver? Ou não desenvolve tanto alguns requisitos que a gente espera, né? Essa criança, a partir dos 2 aninhos, então, ela já está falando aí já mais 50 palavras, ela já começa a usar frases, frase que eu digo não é uma frase composta, ela fala: "Me dá", "eu quero", "vem cá", "eu vou", né, essas são as frases que a criança com 2 anos fala. Mas você vai ver que vai ter crianças com 2 anos que não vão conseguir falar frase com 2 aninhos. E aí você vai encontrar criança com 2 anos e meio falando com 3 anos, que tu olha e diz: "Nossa, mas tem 3 anos com esse vocabulário todo", e se desenvolvendo, comendo sozinha. E quando que você vai encontrar criança com essa mesma faixa de idade, com 3 anos, que não o faz? E aí eu te pergunto, essa criança tem algum problema? Que é o que a mãe vem para mim no consultório. Até porque ela compara com os outros filhos, com os Exatamente. priminhos, com os colegas da escolinha, da creche, ela Aí eu fica me comparando. sento aqui contigo, tu tem uma filhinha ali que: "Ai, quanto tempo?" Aí "Ai, a minha é de setembro", "Ai, a minha é de julho". São poucos meses, que não significa muito, e a minha não faz o que a tua está fazendo. E aí eu quero saber o porquê. E por vezes ela senta no consultório, porque ela está lá na escolinha tem a que desfraldou,
a que não Uhum. consegue desfraldar, a que já come o lanchinho sozinha, a que não consegue E também comer. vai dos estímulos, Exatamente com isso que eu quem mais gostaria ela de dizer. convive, né. Meu filho, ele num ambiente ali de adultos, Exato. né, eu e o Armando advogados, quando ele saía conosco várias vezes para jantar, enfim, era com advogados, às vezes, né, juiz, enfim. O que que acontece? O vocabulário dele, tu falou em vocabulário, me veio direto à memória que falavam: "Mas o teu filho tem um Um vocabulário muito vocabulário mais rebuscado", rico. mas depende do Do estímulo e com quem estímulo, convive. exatamente. Eu citei o vocabulário, eu citei Muito se alimentar interessante sozinho, isso. exatamente por isso, onde eu quero chegar. Como que é feito os estímulos dessa criança? De que ela brinca, como ela brinca, com quem ela brinca. Uhum. De repente, essa família, quando teve o primeiro filho, pôde dar uma atenção que quando teve o segundo filho já não pôde mais. De repente, o convívio social foi maior, essa criança já nasceu no o segundo ou terceiro filho, quando os outros já estavam maiores, e ela hoje já está mais só. Então, o convívio social é extremamente importante. Se ela vai conviver com crianças da mesma faixa etária, ela vai ter o desenvolvimento padrão e ela vai buscar as brincadeiras da mesma faixa. Se ela vai conviver somente com adultos, como tu mesmo Uhum. falou, ela já vai se sentir mais familiarizada com crianças maiores, ela vai já ter mais um vocabulário mais robusto, né, mais bem diferenciado das demais crianças. Eu noto muito isso pelos meus netos. Os meus netos todos gostam muito de livros, eles leem desde que até precocemente já. E isso enriquece muito o vocabulário da criança. E aí tu tá conversando e tu vê eles falando palavras que não é mais natural encontrar em adolescentes, adultos, do que na criança. Mas ele falou isso mesmo? Porque os que falam só inglês, a mesma minha filha tá contando: "Não, mas ele usou esse termo que tu tá me dizendo? Verdade, Mãe, ele usou acontece. esse termo". Olha só, então que fica até engraçado a criança usar. Por quê? Porque ele usa livro, ele lê, Uhum. ele consome E o realmente livro. quanto essa mãe, esse pai estimulou, né, o Exatamente. quanto Agora, essa criança ele foi não foi estimulada a lá e ler. disse assim: acho que vou começar a ler". É, Isso não vai existir. claro. "Ai, eu vou querer brincar de casinha, então eu vou querer cozinhar". Por exemplo, eu tenho um neto que adora, um neto e uma neta que adoram, gostam muito da cozinha. Não são irmãos, são netos diferentes. Por que isso? Porque foram Uhum, familiarizados com a lida, uma coisa que os pais também deveriam dar mais atenção, né. A criança vai se aproximar: "Não, não, 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 a mamãe uhum, agora está uhum. cozinhando". "Ok, que a mamãe está cozinhando". Quer ver o que a mamãe está fazendo? Põe uma cadeira, põe um banquinho, deixa a criança se aproximar, deixa ela ver o que tu está fazendo, deixa ela te alcançar alguma coisa. Um um copo, agora me dá a colher porque eu vou usar a colher. Ai, mas aí vai sujar tudo, mas aí vai mexer, vai estar quente. A gente não pode simplesmente afastar a criança daquilo que ela desconhece. Por exemplo, não chega perto do fogão porque queima. Será que não chegar perto do fogão porque queima, não gera uma curiosidade? Será que queima o quanto que queima? O que é esse O que queimar? é o queimar? Será que se chegar perto e dizer: "Olha só, é quente aqui", ele já vai começar a sentir o calor. Será que vai derramar, pega o copo, vai devagarinho botando a água, ele não vai tomar mais cuidado quando ele pegar o E copo? daí o que que acontece também, tu tá falando isso, né, e eu pensando também na minha experiência como mãe, né, o que que acontece, se tu não estimulou essa criança, né, essa menina, esse menino, a estar próximo, né, ali do cozinhar. Do Eu cozinhar. amo cozinhar, né, Exato. e o meu filho, quando ele tá em casa, que ele vai em casa, "Mãe, aprendi isso, mãe, tenho essa Aham. receita", ele Tem ama aquela cozinhar troca. e a gente cozinhar junto, né. Só dá briga, porque ele é todo certinho nas Ah, medidas. sim, normalmente eles são. A Eu tenho um filho estabilidade também. dele a estabilidade dele faz com é maior nesse caso para Aham. tudo na medida. E eu, como uma boa influente, vou colocando ali tudo a olho, como a É que gente nós diz. sabemos. Ele diz: "Mãe, mas quanto que tu botou?" Aí eu falei: "Não faz Ah, pergunta não faz tão difícil", difícil. né. E daí o quanto, assim,
tu deixa de estimular a criança, tu deixa de inserir a criança na tua rotina Teu familiar, contexto familiar. e dessa criança cresce, é um adulto. E daí Exatamente. Aí não sabe temos fazer nada. temos as falhas no desenvolvimento. Por quê? No vocabulário, ela vai ter as expressões falhas, na rotina dela, porque se a mãe é ocupada, por exemplo, se a mãe as mulheres hoje elas trabalham fora e elas cuidam do lar, da Uhum. família. Os maridos contribuem, mas a mulher ainda ela é a dominante, né, e eu particularmente gosto disso, né, não gosto de fazer a lida, não vou Mas mentir é e dizer, nós que mas eu administramos, gosto nós dessa que questão coordenamos. de cozinhar, né, aquela lida da casa. Então ter ali o teu filho junto, que ele possa estar participando, é muito mais positivo para essa criança, porque aquele tempo de qualidade que tu pode ter com ele, pode ser cozinhando, ele vai estar produzindo, ele vai estar tendo proximidade, vocês vão estar ainda Uhum. próximos, vocês estão tendo tempo de qualidade, ele está enriquecendo os conhecimentos dele, mesmo que ele seja uma criança de 3, 4 aninhos, porque: Uhum. "Filho, me dá a água, me dá a farinha", farinha. A criança vai brincar com farinha? Não, mas ela já vai saber o que é farinha. E hoje temos, adolescentes, jovens adultos, nós temos hoje, que não conhecem muita coisa, usando o exemplo que nós estamos falando, né, da cozinha, da rotina familiar. Uhum. Tem jovens adultos que vai no mercado, não sabe o que comprar, e os jovens estão cada vez mais cedo saindo de casa para estudar, para trabalhar, maior independência, liberdade, mas é um jovem que não sabe no mercado fazer compras, que não sabe o quanto vai se gastar ali, um jovem que não sabe fazer uma comida e daqui a pouco vai financeiramente gastar Gastar. desnecessariamente, porque não sabe nem o que Não comprar, tem noções não tem nenhuma, noção. né. E também outra coisa que eu fico preocupada hoje em dia é assim, ó, e antes de começar aqui o programa, eu estava conversando com a Roberta e dizendo: "Olha só, a visão do meu filho, que ele e o Armando inventaram agora que eu tenho que trocar de carro, e eu não quero, e eles querem trocar de carro". Ok. Daí eu experimentei um carro, eu disse assim: "Ou eu fico com a minha ou é esse", porque eu apaixonei pelo carro. Daí ele foi, o meu filho, fazendo uma matemática, porque daí é uma visão muito maior do que a minha, né. Daí ele foi lá fazendo a matemática: "Mãe, esse não por causa disso, disso, daí tu pega esse, coisa". Eu digo: "Gente", daí eu falei pra Roberta: "Que bom que ele tem essa visão, porque daqui a pouco já casa, constitui sua família", né, e ele morou Exatamente. sozinho desde os 19, ele está com 28, Uhum. morando sozinho. E agora ele retornou um pouco para casa, porque no final do ano, na promoção que ele teve do trabalho, novos desafios, ele vai se mudar, vai sair do estado, né, então tá um pouco mais conosco. E eu disse: "Olha que legal essa maturidade, né". E Exatamente. é importante, Mas porque nós temos jovens que essa não têm troca, né, maturidade. que ele consegue ter, que ele usa tanto para ele e consegue dividir isso com a Uhum. família e com os que Já estão passou com de ele, nós. né, já E é essa a que nossa estão. ideia, né. É isso que para que nós educamos e criamos os nossos filhos? De verdade, é para eles dividirem e multiplicarem, Uhum. né. O teu filho, os meus filhos também, que todos já estão, casados e E eles desenvolvidos, estão estão além de nós. multiplicando, Que nem né. teu neto não fez a capa do teu A livro. Cadê capa teu do meu livro, livro. Meu livro menina? tá aqui, ó. Olha Olha só, só, se né. fôssemos nós, teríamos criatividade de fazer uma capa tão significativa? Exatamente, é isso que eu digo. Ele fez o Sami, né, o Sami fez o desenho desse menino e me apresentou esse desenho. Minha filha me mostrou e eu disse: "Não, isso tá muito fantástico, isso aqui tem que ser a capa do meu livro, porque diz muito". Ele está escondendo aqui o rosto, o contexto do desenho, claro que não era com relação ao livro, mas era para esconder de fato o rosto, a intenção dele, e os jovens eles se escondem bastante. Tem Tem vergonha de vergonha, algumas coisas, muita né. vergonha. Hoje Aí ainda não, mas eu lembro que eu tinha vergonha no mas início de usar sutiã. eu Tu não vou tinha? De usar o nossa, primeiro sutiã? eu tive vergonha de até Gente! de demonstrar que eu estava É. tendo, e daí o sutiã aparecia, né, aparecia a É. marca aqui, eu disse: A gente não "Daí queria que todo mundo vai aparecesse a saber que eu que eu tô use usando sutiã. o É. sutiã", né. Então E e o o menino, a jovem hoje voz. são outras vergonhas. E justamente
Aí quem produziu, quem fez a produção do meu livro e tudo mais foi a Causa Nobre. E conversando, sabe, a gente tem os Uhum. parceiros, né. E conversando com o Igor da Causa Nobre, e ele ficou encantado com a capa, ele disse: o que mais significa, né, eu digo, a adolescência na adolescência o jovem ele se esconde atrás, ele pega a sua imagem e ele não quer ser visto. Por que que ele não quer ser visto, o Igor me disse? Eu disse: "Porque ele está num mundo de altos e baixos, de muitas emoções, de muitos caminhos que estão entrando na vida dele", olha tudo que nós estamos falando com Uhum. relação, e ele não consegue se encontrar, então assim, ó, eu não quero, Uhum. nem me olha, Uhum. por isso eles se escondem. As Aí roupas ele muito desenhou escuras, os casacos de capuz, tudo capuz na comunica a cabeça, mãe, tudo comunica a tudo, mãe. O filho que tudo. quer usar muito preto, o filho que usa as roupas muito grandes, a filha também que usa as roupas Isso muito é uma grandes. forma que ele está dizendo que eu não estou bem. Uhum. Aí o Igor fez um labirinto atrás. Então, ele se esconde, tem um labirinto atrás dele e o rasgo aqui da adolescência. Então a capa fala exatamente o que nós temos aqui dentro do livro, né, todo o contexto da adolescência, e eu digo que, agora quando tu falou a questão do capuz, da cor escura, de como que a criança, e o jovem se expressa, é exatamente isso que eu digo. O perfil da criança também está na forma que ela age, que ela se comunica, que ela E no vestir ela se também comunica veste muito, também. muito. Porque se essa criança, eu tenho os meus pacientes que chegam e quando eles não estão bem, eles estão de roupa de capuz, eles vêm com o capuz na cabeça. Eu tenho um paciente que, nossa, é assim, é clássico, Ele chega no consultório, tu já de identificou como ele está. o que que aconteceu hoje? Então tá, antes de começar, o que que vai me contar o que que aconteceu. Não aconteceu nada. Mas sempre há algo, ou ele não está bem porque houve alguma coisa aconteceu. E normalmente é quando ele está entrando numa fase mais depressiva. Então o jovem ele comunica através do seu, não só da sua fala, mas do seu olhar e Uhum. da sua roupa. A fala é só 10% do que nós comunicamos, né, E Madalena? nós temos que estar atentos a isso, porque os nossos filhos, eles vão ser, eles nem sempre vão conseguir chegar à nossa frente e dizer quais são as suas Uhum. dificuldades, quais são o os seus desafios, mas eles vão sempre demonstrar de alguma Vão forma. dar Como sinais. quando eles são criança, nós estamos mais atentos, porque nós esperamos que ele fale, que ele ande, que ele aprenda a ler, a escrever, e daí com muito respeito, eu digo que é fácil de os pais chegarem e dizer, porque tem a professora que alerta: "Olha, o seu filho está com dificuldade escolar, a gente não está conseguindo fazer com que ele leia, ele está apresentando certa dificuldade", ou "O teu filho fala demais na escola", então são formas que sempre tem alguém que traz o alerta, né, a professora, agora e aquela maneira que o teu filho está expressando e tu tá simplesmente pensando aquilo que tu falou, Andréia, que eu disse, faltou a preguiça, né. Que ele tá desorganizado, que ele não tá tendo ânimo, porque ele tá dormindo demais, porque ele tá querendo ficar tempo demais na cama, além do normal. Será que tá tudo bem de fato? Não é porque você errou, porque: "Ai, meu filho é preguiçoso", ou "Meu filho tá sempre, enfiado no quarto, não quer falar com ninguém, se comunica mal". Não é. Isso não é uma atitude comum. Isso sempre há algo por trás. E daí é importante identificar, né, quando tem algo por trás, quando é o perfil. Quando é o Porque perfil. o conforme ele não quer se enturmar, o conforme ele estuda sozinho, porque Hum, olha só amigas, a criança 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí já entra lá pré-adolescência, já adolescente 12, 14 anos, o perfil já é identificado. Só que nós precisamos ter um cuidado de saber quando que é uma criança
que traz no seu perfil uma conformidade, que é aquela criança que não é de fazer muitas amizades e se envolver em muitas amizades. É uma criança mais reservada, não vai gostar, né, de uma roupa muito colorida, muito alegre, não vai gostar de dar gargalhada e brincar e tudo. É uma criança, Mais um adulto seletiva. que vai ser mais reservado. Tu pega uma menina influente, é muitas amigas, ela tira uma roupa, põe em cima da cama, já pega a outra e já sai, e gosta de cores mais claras, e é muito comunicativa. Mas você tem que estar atenta quando que faz parte do perfil e quando que é alguma situação, que nem as roupas que nós estamos falando. Nós vamos ter o conforme dominante que vai gostar de se vestir de maneira mais sequinha, mais sóbria, mais simples. Nós vamos ter uma influente, como eu já falei, que vai gostar de coisas coloridas, diferentes, extravagantes. Nós vamos ter uma estável que vai gostar de uma roupa mais delicadinha, umas florzinhas, um tecido mais fluido, uma roupa mimosinha, né? Só que tem um detalhe: quando o seu filho e a sua filha estão usando roupas só muito escuras, o capuz, como disse a Madalena, o que essa criança, esse adolescente está querendo esconder? Mas antes de trazermos mais e mais para você, nós vamos agora ouvir a doutora Márcia Prevedelo, que vem aí com mais um quadro sobre direito, os meus e os teus direitos. E já voltamos. Se você não compartilhou o link, compartilhe o link da RS Play TV. Existe uma pergunta que escutamos com frequência aqui no escritório. Já completei o tempo de contribuição, posso me aposentar? A resposta é: depende. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada e especialista em direito previdenciário, e hoje quero explicar por que essa dúvida é tão comum. Durante muitos anos, a aposentadoria por tempo de contribuição era uma das formas mais conhecidas de se aposentar. Bastava completar o tempo exigido pela legislação. Mas, com a reforma da Previdência, as regras mudaram. Hoje, para quem começou a contribuir depois da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição, como existia antes, deixou de existir. Já quem estava no sistema antes da mudança pode se enquadrar nas chamadas regras de transição, que possuem critérios específicos e variam de acordo com o histórico de cada trabalhador. E é justamente aí que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que basta somar os anos de contribuição. Mas na prática é preciso analisar muito mais do que isso. É necessário verificar a idade, o tempo de contribuição, os vínculos de trabalho, possíveis períodos de atividade especial, tempo rural, tempo militar, contribuições em atraso e até períodos que podem não estar corretamente registrados no cadastro do INSS. Ao longo dos meus mais de 20 anos de atuação, já acompanhei muitos casos em que uma análise previdenciária detalhada fez toda a diferença. Em algumas situações, a pessoa poderia se aposentar antes do que imaginava. Em outras, esperar um pouco mais significava conquistar um benefício muito mais vantajoso. Por isso, a aposentadoria não é uma conta simples, é uma estratégia. Cada trabalhador tem uma história diferente e essa história precisa ser analisada com cuidado para que nenhum direito seja perdido. Se você está pensando em se aposentar ou quer entender qual é a melhor regra para o seu caso, procure orientação especializada, porque o direito previdenciário, planejar antes de fazer o pedido, pode representar mais segurança, mais tranquilidade e muitas vezes um benefício melhor. Nos chame no WhatsApp e agende uma conversa. Então, vamos agendar uma conversa com a doutora Márcia Prevedelo, né? E olha só, Madalena, dentro do que a gente está falando, né? Vamos falar para a nossa audiência, para trazer algo bem didático para elas, 3 sinais que os filhos, as filhas ou os alunos, né, dos professores, 3 sinais que essa criança pré-adolescente ou adolescente pode apresentar, que significa que há algum problema por trás desse sintoma, por trás desse comportamento dele, né? Certo, certo. Bom, eu vou falar o que é mais trazido para mim em consultório, né, e
o primeiro de todos é aquela criança que ela tá com uma dificuldade, ela não consegue, seja na primeira infância, aquela criança não consegue ler, ou do fundamental, a criança que não pergunta. Mesmo que ela não entendeu, ela volta para casa com a dúvida, mas ela não tem a coragem de levantar a mão e perguntar, ou o professor pergunta: "Tá tudo certo para todo mundo? Posso passar para o próximo?" E ela cala. Esse é o top, é o que mais é dito. Deixa eu te interferir, porque eu tenho um caso de uma amiga adulta semelhante. Menina, tu falou agora, olha só. Isso acompanha a pessoa O sendo olha só, gente, tratada. como é forte. O que eu falei antes? Vai acontecendo com o adolescente, com a criança, e se torna um adulto com esse problema, caso não venha tratar. Se a criança não é levada até a Madalena para tratar, para ser, né, cuidada, tratada, vai se tornar um adulto que vai ter que vir para eu tratar. Olha só essa pessoa, uma amiga minha. Ela não fala, ela não reclama, ela não pergunta. Não. A gente precisou de um serviço e ela que chamou por esse serviço. Mas era um serviço que daria muito, no máximo 30 e poucos reais, 50 extrapolando. Daí ela tratou, não fui eu. Ela tratou com a pessoa por WhatsApp. Quando a pessoa chegou, tudo, né? Nós saímos, na hora de pagar, a pessoa disse assim, 100 reais. Eu olhei assim pra ela. Ela olhou pra mim e eu, tipo, por que tanto? Mais que o dobro, né? Ela me olhou e ficou. Ah, tá. E nós pagamos os 100 reais. Cada uma tirou 50 da carteira, pagou. Quando descemos, eu disse assim, por quê? Que foi 100 reais? Pois eu também não sei por quê. Justamente tu não perguntou antes. Não, mas eu disse, por quê? Eu disse, eu não vi, eu não enxerguei. Era um táxi, né? Nós pegamos um táxi. Eu disse, eu não vi como é que se chama? Taxímetro. Taxímetro, né? Eu não vi. Ela disse, não, tu não ia ver. Porque de onde tu estava sentada, tu enxergava o motorista, eu enxergava o taxímetro. Uhum. Eu disse, por que tu não perguntou? E dela olhou, amiga, de novo, eu não perguntei, eu não reclamei. Olha só. De novo, eu não falei, eu me calei. E daí caiu a ficha dela, né? De novo, eu me calei. Então, é uma adulta que precisa tratar essa questão. Por quê? Porque lá na infância, lá na pré-adolescência, ela carrega com o trauma de uma pai, de trava. mãe, de professor, de professora, de que ela não pode perguntar, ela não pode falar. E daí ela disse assim, quantas coisas mais eu tenho perdido? Eu digo, quantas coisas tu tem pago muito mais, botado muito mais dinheiro fora. Por quê? Porque não fala. Amiga, por que tu não falou? Não fui eu que tratei, eu não sei o que foi tratado, né? Uhum. Então, assim, ok, né? Então, isso vem ao encontro do que tu estás falando. Exatamente, porque eu trato isso bastante com os adolescentes, por isso que eu acho muito importante, isso eu falo aqui no meu livro também, é assunto do meu curso, é assunto do meu livro, porque o adolescente se cala. Mas isso vem lá da infância, lá quando ele não conseguiu com a facilidade de perguntar com o professor, mas o A é vogal ou é consoante? E às vezes tem vergonha, porque é muito Porque ele tem criticado. vergonha, e ali ele se fecha, e no se fechar, ou alguma vez ele fez uma pergunta e a professora talvez respondeu, mas é claro que é uma vogal. De forma que ele E foi ele se sentiu envergonhado, os ou colegas talvez um debochados. coleguinha riu, é Sim. vogal, ha, ha, ha. E para ele aquilo foi Não vou o mais que é perguntar. natural. Se eu perguntar, você de Mas novo para chacota. ele marcou, e ele não perguntou mais. Então Ok. isso marca muito a criança, tem que ter muito cuidado quando responde para essa criança, e tem que sempre perguntar, os pais, né, de se inteirar se essa criança está realmente com dificuldade, ou se ela não está conseguindo sanar Sim. a dificuldade dela, porque ela não E pergunta. outra situação? A outra situação é aquela criança ou aquele jovem que não consegue se enturmar. Não tem um social. Ela está no grupo, no grande grupo, mas ela não consegue
firmar uma amizade, ela não tem amigos, ela não Não fica se no grande enturma, grupo, falando na ela não linguagem. se enturma, ela se sente excluída. Não Ela tem pertencente àquele lugar. O exatamente. que muitas Porque pessoas ela hoje não fazem. está se sentindo Uhum. pertencente. Uma turma de escola, por exemplo, é aquele ano inteiro ali que eles passam ali às 8 horas e tu sabe que eles acabam se Sim. integrando todas. E terceiro? O terceiro é aquela criança que é muito ativa, aquela criança que não escuta, aquela criança que fica muito agitada. Eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu já mudei de Uhum. posição várias vezes na cadeira, e eu me Inquieta. arrumo, e eu pego o livro, e eu não consigo. E aquilo faz com que ela não consiga concentrar, com que ela incomode os demais, e isso deixa o ambiente que ela está agitado. Então tu vê os perfis, né, Uhum. que é aquela que se fecha, Não aquela perfil que não. comportamental, gente. Não. É o comportamento. O O comportamento dela totalmente Aham. diferente. Aquela que não pergunta, porque tá totalmente Sim. fechada, aquela que não consegue se socializar, não consegue se incluir, e aquela que não consegue se manter estável naquele ambiente. Esses são os tópicos mais. Ela precisa chamar muito a atenção também. Também, porque ela, na verdade, ela está sempre com a necessidade de fala, E de se daí colocar. deixa eu falar uma coisa também com relação a essa criança agitada, né, o quanto essa criança não vive muita adrenalina dentro de casa, né. Talvez O quanto ela não vive muita adrenalina, porque por são vários necessidade. fatores, né. Existem várias questões aqui que eu fiz questão de colocar essa criança agitada, porque nós temos muitos rótulos para esses 3 Uhum. perfis. O primeiro perfil é a criança com dificuldade de aprendizado. Ah, não pergunta, não fala, Sim. vai mal na escola, dificuldade. A outra que fica muito quietinha. A que fica quietinha, que não se entrosa. Será que não seria uma criança com TEA, autista, porque ela não socializa? E a terceira não fica quieta, se é hiperativo, tem Sim. TDAH. E quantas vezes E estão só muitas taxando, né. vezes é rótulo Uhum. que as crianças, o adolescente acaba ganhando. E antes da gente ir para o quadro da Jana, também uma coisa que eu sempre recebo muito, né, as mães com a demanda dos filhos: "Ah, porque meu filho, porque foi diagnosticado", e eu digo: "Não é déficit de atenção". "Ah, mas foi diagnosticado com déficit de atenção". "Não, é déficit sabe de quê? De pai e de mãe, porque o Será pai e que a mãe que não dá atenção", será que essa criança consegue falar em casa? entendeu? E daí faz com que essa criança Será fique que essa agitada. criança não será que ela consegue falar e se expressar em casa? Se colocar como dizer o que ela gosta, o que ela não gosta? Será que ela não está usando muito tela e aquela agitação de um vídeo atrás do outro, uma sensação de não estar Muito isso. acelerando o pensamento dela? Será que essa criança não sente a necessidade de se colocar, de se impor como pessoa e ela não é vista? Bem Existem isso. muitas coisas que podem baixar a frequência das. Será que essa criança não tem a necessidade de ter uma rotina na vida dela, porque tem pessoas que não conseguem viver E sem até porque rotina? sim, se é uma criança, um pré-adolescente que tem um perfil estável, precisa de rotina, porque o Precisa de estável precisa de rotina. Precisa. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É Então, muita coisa. rotular é muito fácil. Analisar exatamente o que está acontecendo com o indivíduo é mais difícil, mas vai trazer uma qualidade de vida e vai fazer com que essa criança se transforme num adulto feliz e realizado. Não pode deixar passar. Então, gente, o tempo aqui voa, o assunto é muito bom, a Madalena começa a falar não para, eu começo a falar não paro, porque o tema é muito bom, gente. Nós queremos entregar muita informação e conteúdo. Mas agora, olha só, me liste 10 sonhos que eu realizo todos. Quem é que diz isso? A Jana da Demicon. E imediatamente ao quadro da Jana da Demicon, eu já vou estar ouvindo aqui a pergunta
da Alice, porque nós vamos para o quadro Na Sala com a Mentora. Toda conquista começa com muito antes de acontecer. Ela começa com uma decisão. Olá, eu me chamo Janaína Cunhasque e este é o nosso quadro Despertando Seus Sonhos, aqui no Despertando Mulheres na TV. Hoje eu quero ajudar você a dar mais um passo em direção ao futuro que você deseja construir. Posso te fazer uma pergunta? Hoje você consegue guardar dinheiro todos os meses? Se a resposta for não, você não está sozinho. O brasileiro aprendeu a pagar boletos: água, luz, internet, cartão de crédito, financiamento, telefone. Tudo isso entra no orçamento. Mas quando chega a hora de guardar dinheiro para si mesmo, quase sempre sobra muito pouco ou simplesmente não sobra nada. E é por isso que eu gosto de chamar o consórcio de o boleto do bem, porque ele é um compromisso com o seu futuro. Funciona como um boleto que, em vez de pagar uma conta que acaba no fim do mês, ajuda você a construir patrimônio. Guardar dinheiro exige muita disciplina. E disciplina nem sempre é fácil. Sempre aparece uma promoção, uma viagem, uma compra inesperada ou aquela frase que todo mundo já disse alguma vez na vida: mês que vem eu começo. O problema é que esse mês que vem pode levar anos para chegar. Quando você transforma esse compromisso em uma parcela programada, você cria um hábito. E hábitos constroem resultados. Muita gente começa pensando em trocar de carro, depois percebe que pode comprar um imóvel. Outras pessoas utilizam para investir, ou simplesmente para criar uma reserva patrimonial. O importante é entender que riqueza não nasce de grandes decisões. Ela nasce de pequenas decisões repetidas durante muitos anos. E é exatamente isso que faz a diferença entre quem apenas ganha dinheiro e quem realmente constrói patrimônio. Talvez você não precise ganhar mais. Na verdade, você precisa apenas começar a guardar de uma forma que funcione para você. Porque o patrimônio que muda a nossa vida quase sempre começa com pequenas parcelas pagas todos os meses. Me siga nas redes sociais @JanaCunhasque_Ademicon, me chama no direct e marque a sua sessão de planejamento. Despertando mulheres. Olá, eu sou Alice Brito, enfermeira esteta, especialista em estética avançada e autoestima feminina. Resido em Porto Alegre e vamos então para a pergunta à nossa mentora. Quais são os principais erros emocionais que as mulheres cometem? Para o sucesso. Alice, querida, gratidão aí pela pergunta. A Alice que faz parte da mesa de negócios do ecossistema Despertando Mulheres. E olha só, antes de responder a Alice, eu quero dizer para vocês, eu ainda não falei aqui no Despertando, se falei foi de forma muito rápida, mas o livro Despertando Mulheres está nascendo, gente, já está quase aí chegando nas nossas mãos, né? Tá aqui já bem pertinho das nossas mãos e é um livro que traz histórias de mulheres que transformaram a sua vida, mulheres que contribuíram também com Despertando Mulheres. Mulheres que tiveram sua vida transformada por meio do método Despertar, por meio do Despertando Mulheres, mulheres que passaram pelo projeto social do Despertando Mulheres pós as enchentes, por exemplo. Mulheres que participaram de outros projetos sociais nossos, mulheres minhas clientes, mentoradas minhas da mentoria de vida e também mulheres que contribuíram palestrando na mentoria presencial, contribuindo de uma forma ou de outra. E não é só as mulheres, viu, gente? Porque tem também meus amigos, tem meu marido, tem meus amigos, tem homens que acreditam e que contribuem com o Despertando Mulheres e que estão nesse livro. E olha só, gente, tem tanta coisa para falar desse livro, vocês não têm noção do que Deus preparou para abençoar a mim e essa mulherada que está no livro, né? Então, se prepare aí que o livro do Despertando Mulheres, né? Histórias que inspiram
inspiram, vidas que se reescrevem, já está chegando nas suas mãos. E vamos lá então. A Alice pergunta quais são os maiores erros que a mulher pode cometer, e eu entendo ali que ela está falando quais são os maiores vícios ou os principais vícios emocionais que a mulher pode estar, vamos dizer assim, fazendo, se comportando e que pode estar atrapalhando, travando a sua vida. Eu quero começar por um dos vícios que vem ao encontro do que eu e a Madalena estávamos falando aqui há poucos instantes. Tem um vício que é assim, ó, buscar aprovação em todo o tempo. Sabe, aquela pessoa que precisa de aprovação, ela precisa que alguém diga, tá certo, é isso mesmo, vai lá. Isso é bom, isso é incentivo, é motivação, precisamos ouvir isso dos amigos. Mas tem mulheres, tem homens, mas aqui especificadamente mulheres que precisam de aprovação. Olha só, mulheres que tentam agradar a todos. Falei sobre isso, aquela pessoa que quer se enquadrar numa caixinha, a caixinha da família, a caixinha do seu local de trabalho, a caixinha do grupo social, ou seja, ela se comporta de uma forma que não é ela mesma na sua essência, para ser recebida, para agradar e pior, para não ser rejeitada. Então ela se comporta daquela maneira que não é da sua essência. Ela faz isso na maioria das vezes sem perceber, porque ela quer agradar as pessoas, e quando eu quero agradar, provavelmente é porque eu não quero ser rejeitada. E essa mulher vive uma pessoa que não é ela mesma. E ela faz um esforço tremendo. Isso provoca, olha só, depressão, ansiedade, angústia, provoca problemas físicos, porque o emocional traz problemas físicos, tem enxaqueca, tem dores musculares, gastrite, enfim, podemos falar muito sobre isso. Qual outro vício entre os principais? Colocar todos em primeiro lugar, porque eu arrolei aqui os 3 principais. Querer, né, fazer tudo para todos, atende tudo e todos, tem prazer em dizer que faz tudo por todos, mas ela esquece de cuidar de si. E quando ela esquece de cuidar de si, coloca o outro em primeiro lugar, quem vai pagar a conta é ela. Então é aquela pessoa que é todo mundo em primeiro lugar. E às vezes para ela nem sobra lugar. Será que você que está me ouvindo se identifica com isso? Ai, André, tu quer que eu seja egoísta? Não, eu quero que você cuide de você. Na minha vida, depois de Deus, eu sou a pessoa mais importante. Por quê? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos outros? Se eu não estiver bem, como é que eu vou transformar a vida das pessoas como instrumento, como eu tenho transformado? Como é que eu vou socorrer um filho? Como é que eu vou estar ao lado do meu marido? Como é que eu vou estar junto das mulheres do ecossistema Despertando Mulheres, na minha igreja? Não tem como. Então eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos outros, né? E terceiro é permanecer presa ao passado. Gente, esse tem sido um dos maiores vícios, aquela pessoa que vive de passado. Esse é um dos erros que nós cometemos, né? Estou trazendo vício emocional e alguns comportamentos que são errados aí na vida da mulher para buscar responder aí a Alice, né? Então, viver no passado. Você vive do passado. Ah, porque no passado eu fiz, porque no passado eu fui, porque lá naquela época eu era. E se você fica olhando muito tempo para o retrovisor, você esquece de olhar a estrada à frente. Se você não está olhando a estrada à frente, você pode se acidentar ou você pode deixar de usufruir daquela paisagem linda. E se você está presa ao passado, espiritualmente é pior ainda, porque você traz toda aquela energia do passado. Então, minha amiga, que você possa estar vivendo o seu presente, projetando o seu futuro. Visite o passado apenas para reaprender com ele. Mas foque no seu presente, porque você está perdendo oportunidades por não enxergar o seu presente e está perdendo de ter a vida que você nasceu para viver, porque não está sabendo projetar o seu futuro. Agrade a si mesma vivendo a sua essência, porque assim você vai ser verdadeira. Porque o Instagram tá cheio de mulher que diz que é de sucesso, que fica brindando. Eu tô falando brindando porque é uma marca minha, né, gente? Que fica brindando e é de sucesso, mas a vida real tá destruída.
Então viva quem você é, para que você seja uma mulher de sucesso, foca no presente e que você possa verdadeiramente, Alice, minha amiga, ter mais sucesso ainda por meio do teu trabalho, porque você também transforma vidas, né? Quando você trata da estética de uma mulher, você está também transformando vida e trazendo autoestima para essa mulher. Então, até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante, e será um prazer estar com você e compartilhe o link. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.